Oi, gente, eu sou a Duda, eu fui aprovada em Gestão de Políticas Públicas na UNB, através do Enem. E eu sou a Bianca, eu fui aprovada em Farmácia, através do vestibular tradicional da UNB. E essas são nossas histórias únicas. A minha trajetória até a aprovação, eu diria que foi bem conturbada. Foi de altos e baixos. Eu tive um segundo ano que no finalzinho eu sofri por algumas perdas, mas graças às minhas amizades elas me colocaram de pé de novo e não me fizeram perder a vontade de estudar, por mais que me desse vontade. No segundo ano eu cheguei até a ficar de recuperação, porque realmente foi muito conturbado e os professores me ajudaram muito. No terceiro ano foi um ano de muito estudo, com toda certeza. Eu me empenhei bastante, eu tinha na minha cabeça os meus focos, que seriam o Enem. Então eu sabia os meus pontos fracos e eu sabia o que eu teria que melhorar. E graças aos professores, com toda certeza, e aos plantões, eu ia no plantão dia sim, dia tarde, noite, sempre estava lá. Desde o momento que começava até o final do dia, estava lá nos plantões com a Bianca, sempre do meu lado. E com certeza isso foi essencial na minha aprovação, que foi um momento mágico para mim. E eu sou eternamente grata ao Único. Bom, a minha história é um pouco parecida com a dela. A gente entrou em 2022 no segundo ano, a gente se conheceu no segundo ano. E desde então, a nossa amizade deu um match assim, quase que instantâneo. 2022, segundo ano, foi um ano bem difícil, foi um ano de adaptação aqui no Único, entender como é que funcionava as provas e como as oportunidades que o Único oferecia, né? E aí, ano passado, em 2023, o ano dos vestibulares, do Enem, do PAS e de qualquer prova de faculdade, foi um ano que a gente realmente se aproximou, porque a gente tinha a mesma meta, que era decidir qual era o nosso curso. A gente tinha a mesma vontade, que era passar em um curso na UNB juntas, então juntas a gente estudou muito. Eu acho que uma das coisas mais legais assim que tem na nossa amizade é que a gente estudava de formas diferentes e a gente compartilhava dicas que sempre ajudavam. Eu estudava sempre, se você quisesse me achar no passado, eu com certeza estava aqui na cabine de estudos do Único ou então lá no plantão. E eu sempre puxava a Duda me puxava, a gente pegava lá nosso Liber, né, nossas dúvidas e levava no plantão. E eu acho que foi muito importante esse apoio que a gente deu uma para outra, e não só nós duas, né, entre nós duas, mas o resto do nosso grupo, que era um grupo bem grande, mas era um grupo bem unido. A gente deu forças, a gente se apoiou nesse processo, a gente até brincava, né, falava que a gente merecia aparecer nas histórias únicas, justamente pela nossa amizade e o que ela representou, quão importante ela foi para a nossa aprovação na UNB. E puxando um gancho, o que ela disse sobre o nosso grupo ir além de nós duas, nós tivemos também a Juliana, que a Juliana tinha o mesmo foco que eu, que seria o Enem. Então, por exemplo, a gente ficava nas aulas e eu ficava ali fazendo exercício de matemática a aula inteira e puxando dúvida com o professor e tirando dúvida, e a Juliana do meu lado. Sim. Aí eu fazia pergunta pra ela, eu passava pra Bianca, aí a Bianca fazia do vestibular pra mim, mesmo que fossem provas distintas, e a gente estava sempre ali, uma dando suporte pra outra, até Sim, chegar na aprovação. se ajudando. Inclusive, só um adendo, quando ela passou, fui eu que liguei pra ela. Ela tava dormindo, aí eu fui e liguei e falei: Bianca, você passou na UNB? Aí ela: como assim? Foi muito engraçado, eu não esperava. Eu caí no sono porque aquele dia saiu o resultado do Enem, alguma coisa do PAS e também do vestibular. Eu tava toda ansiosa, aí eu resolvi dormir. Eu acordo com a ligação, muita ligação da Duda, pra comemorar a aprovação pelo vestibular, né, o meu curso. A minha rotina no Único começava desde muito cedo até de noite, porque eu passava aqui a tarde inteira. Literalmente, eu chegava aqui muito cedo e saía muito tarde. Eu tinha as aulas regulares de manhã, normalmente eu equilibrava com o estudo por questões, porque eu sabia que, pra mim,
o melhor método para chegar até o resultado do Enem seria através de questões. Então eu sempre dei muito enfoque nisso. Então, se eu estava tendo uma aula de história, eu dava enfoque nas questões daquela matéria de história que estava sendo passada ali. Eu tinha junto comigo um material que foi montado, inclusive junto com outra amiga minha, que juntava todas essas provas, né, do Enem, e a gente separava por matéria. Então a gente sempre fazia dessa forma, e de tarde eu ia tirar as dúvidas no plantão, justamente das questões que eram feitas por mim de manhã. E eu ficava até de noite nisso. Eu ficava no plantão, a gente pegava a média de 10 plantões por dia, por aí. Muito. E nisso, o único foi muito essencial. Os professores dos monitores, o Abner também, que é monitor, hoje em dia é professor, e eles deram muita ajuda pra gente. Por exemplo, o Papalardo, que é professor de matemática, ano passado, e o Conforto também, sempre que eu tinha dificuldade, eles faziam listas pra mim, separadas do material tradicional, só pra me ajudar no que eu tinha dificuldade. E o plantão me fez crescer a minha nota e a minha confiança também em mim mesma. Eu tenho com toda certeza. Tanto é que hoje nós somos amigas dos professores, amigas dos monitores, e isso foi muito além pra gente. Sim. Assim como eu falei anteriormente, rapidinho, se você quisesse me encontrar aqui no Único, eu com certeza estava naquela cabine de estudos, estudando e fazendo exercício, ou então no plantão. Então, essa era basicamente a minha rotina aqui. Ano passado, né, quando eu dei muito foco nisso, em realmente querer passar, eu comecei a fazer isso 24 horas por dia, 7 dias por semana. Eu sempre estava aqui no Único, e foi muito importante para mim conseguir enxergar que aqui podia ser a minha segunda casa. Eu passava tanto tempo aqui que eu não podia fazer com que isso fosse chato, fosse um peso para mim. Então eu me esforcei bastante para tornar esse processo, né, que é a jornada para ser aprovada, algo mais leve, mais divertido até de viver, né? Porque não tem como não se estressar, chorar sentir essa angústia relacionada ao vestibular e Enem. E não só isso, mas as provas do Único também. Então, eu me esforcei bastante para literalmente tornar aqui o Único a minha segunda casa. Então, eu estudava bastante lá na cabine de estudos. Depois eu encontrava a Duda e a gente ia lá no plantão tirar nossas dúvidas. E eu acho que é uma das coisas assim, que eu mais tenho orgulho e que eu mais me arrependo de não ter entendido antes esse processo. Que o plantão daqui não é algo robótico, né? Você não chega com uma dúvida, o professor te responde e você vai embora. Não é assim. É algo muito mais que isso, sabe? Você pode chegar com a sua dúvida, mas eu garanto, assim, eu aposto quase certeza que o professor ele vai entender, ele vai tentar entender, ele vai te perguntar para entender qual é a sua dificuldade, porque às vezes você não está com dificuldade naquela questão e sim numa matéria ou numa matéria passada que tá te atrasando naquele conteúdo, te dificultando de entender mesmo, sabe? E eu acho que isso foi essencial, tanto para eu escolher o meu curso. Passada eu estava totalmente perdida, eu só queria passar. Então eu estudava muito para quando eu decidisse o meu curso, eu tivesse nota para passar, né? E tanto a Duda quanto qualquer funcionário dessa escola foi essencial para me ajudar a escolher o meu curso, né? E me achar na farmácia. Eu amo meu curso hoje em dia, eu não me arrependo nada de ter escolhido ele. E ano passado foi um dos anos que eu mais, sim, fui feliz mesmo, tirando o estresse que é inevitável das provas, Enem, vestibular. Foi muito gratificante ter me formado aqui no Único, foi uma experiência assim, surreal. Na minha formatura, nossa, a gente chorou a beça porque a gente só não queria que acabasse. Tanto que chegou num ponto onde pra gente, quando a gente se formou, todo aquele estresse de ensino médio que foi passado, de vestibular, de preparação, parece que evaporou. Sim. A gente nem lembrava mais, porque só ficou no nosso coração de verdade, sinceramente, muito amor e muito carinho por tudo que a gente passou aqui, por cada pessoa, seja da coordenação. A Marli, por exemplo, ela nos escutou chorando algumas vezes e ela nos ajudou até decidir nosso curso. E também os professores. Então, assim,
fica o amor sincero de, por exemplo, estar aqui hoje pra gente é muito gratificante, que são muitas memórias e muito carinho de verdade. Sim. Eu queria agradecer a toda a equipe do Único, que se fez presente na minha vida de fato, se fez presente durante 2 anos, e também agradecer as simulações, que foi o que me fez encontrar e decidir o que eu queria fazer da minha vida, foi graças às simulações legislativas. E graças a todos os monitores, os professores, os funcionários que fizeram tudo isso ser um processo bom, um processo leve, um processo de muita evolução e de conhecimento próprio mesmo, sabe? Então eu queria agradecer a minha família também, minha família que me deu suporte, os meus amigos. E é isso. Eu queria agradecer muitas pessoas, eu queria agradecer principalmente a Duda por ter vivido esse processo comigo, agradecer no geral a experiência que o Único me proporcionou, agradecer a todos os professores, principalmente aqueles que me ajudaram a entender que rumo eu deveria tomar, me ajudar nessa parte. Agradecer os professores, agradecer o Bravin, que foi que entregou pra gente aqui. Sim, ele foi essencial. Ele era como nosso pai aqui. Era o nosso pai do Único. A gente chegava lá, a gente falava, Bravin, meu Deus, tal coisa tá acontecendo, ajuda. E ele, pra mim, assim, ele foi essencial. Um conselho de pai mesmo, eu sentia um segundo pai me dando conselho, além do meu pai, que eu também tenho que agradecer muito ele por ter essa fé em mim. Claro, acho que ele é uma das pessoas que nunca perdeu essa esperança em mim e sempre teve muita fé e confiar no meu potencial. Sim. A minha mãe, minha família. O Bravin nos deu aula não só de biologia, mas também ele nos ensinou muito sobre a vida, muito sobre as experiências dele, refletir em quem a gente é hoje. Então ele conversava muito com a gente, de fato. Só agradecer pela oportunidade de ter recebido isso daqui dele e também de tudo que ele passa com a gente. É bizarro de bom. Sim. A amiga de vocês já está aprovada? Ainda não. Mas quando ela for, vocês vão entregar o certificado para ela. Ela... Tá bom. Ano que vem tenho certeza que ela vai ter passado na ESC. Tenho certeza que ela vai ter passado na ESC. Tá bom. E Juliana, se você estiver assistindo isso, saiba que ano que vem é você aqui no Histórias Únicas. E a gente vai estar aqui. A gente vai estar te esperando. Esperando você pra entregar pra você. A gente vai realmente realizar o sonho que... A gente tá aqui juntas, mas o sonho mesmo era a Duda, eu e a Juliana aqui contando. Então a gente vai te esperar, tá bom? Quando você for aprovada, porque você vai ser aprovada em MED na ESCS. E a gente vai estar te esperando aqui para suas Histórias Únicas.